Olá! Está no ar o Box Arquitetura. No programa de hoje, vamos entender como funciona o trabalho de assessoria em comunicação com a especialista no assunto, Simiane Gil. Ela vai nos contar um pouco como foi o encontro de lançamento do livro de Zaninny Caldas, que aconteceu no dia 5 de novembro, o Dia Nacional do Designer. E com a gente também a arquiteta Bianca Russo, que é responsável pelo curso O Móvel da Casa Brasileira. Muito bem-vindas, minhas amigas. Que coisa boa gravar com pessoas tão queridas, pessoas que convivem comigo já há tanto tempo. Verdade. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Um prazer. Adorei o convite. Obrigada. Simiane, eu queria que tu contasse um pouquinho como foi esse encontro, o lançamento do livro, que estava maravilhoso, por sinal. O encontro foi muito interessante. O livro é esse, maravilhoso, né? São mais de 300 páginas contando a história de Zaninny Caldas no design, no paisagismo, na arquitetura, no artesanato. Eu acho que é um livro super rico para arquiteto, para designer e é um centenário, né? São 100 anos de história, né? Simiane, inclusive eu vi que o José Zaninny Caldas, ele foi homenageado esse ano em Milão pela Etel, né, numa exposição pelo centenário dele. Eu achei tão bacana, né? Sim, foi um momento único, né? O mobiliário do José Zaninny Caldas é muito aclamado na Itália. E não só na Itália, né? Na Europa inteira. Ele já fez exposição no Louvre. Um arquiteto brasileiro máximo. Teve uma parte toda do Louvre para ele. Então isso é super diferenciado, né? Ele já vai ser reverenciado também em Miami, vai ter uma exposição em Nova York também. Então esse ano são de muitas comemorações. Além disso, o ano que vem a gente vai lançar, eu digo a gente porque eu trabalho com a família há muito tempo já, e vamos lançar a pedra fundamental do museu José Zaninny Caldas, que vai ser em Belmonte, na Bahia, cidade natal dele. Ele é, para quem não sabe, ele é um arquiteto autodidata, né? Isso. Foi designer, paisagista. Ele foi professor, inclusive, de arquitetura, né? Depois de muitos anos, ele recebeu das mãos do Lúcio Costa, né, o diploma de arquiteto pelo IAB. Eu acho que pouco a gente sabe disso, mas ele tem, sim, hoje reconhecimento no papel, digamos assim. Né? E ele foi um precursor, né, da arquitetura, da natureza. Sim, ele sempre levantou a bandeira de valorização, de sustentabilidade, do não desmatamento. Na verdade, o móvel dele foi um móvel denúncia. Ele denunciava as queimadas da Amazônia, principalmente na Bahia, né? Que é a Bahia que iniciou com os cacaueiros, né, o desmatamento. E eu achei curioso, porque eu estive no lançamento, e eu achei curioso que eles contaram que existem 2 casas em Porto Alegre que foram projetos do José Zaninny. Justamente, existem 2, uma é casa e a outra é uma casa atelier, onde foi o lançamento do livro. Eu acho que a maioria das pessoas não conhece esse projeto. Eu também não conhecia, eu conheci esse ano com a pesquisa do livro, na verdade o ano passado. E é um projeto muito rico, reúne pedra, reúne madeira, vidro, muito reaproveitamento, portas, maçanetas, vindos de outros lugares que ele garimpou. Então ele não só construiu, ele fez um garimpo no Rio Grande do Sul de peças. Ele fez a reutilização de outras casas. A casa é maravilhosa, ela tem uma energia muito boa, né? Tem. Bom, eu já estou com o meu exemplar aqui autografado e é da editora Olhares, o livro vale a pena. Para quem tiver interesse, procura lá.
E a gente vai colocar informações aqui também no Box Arquitetura, lá no Instagram. Simi, eu queria que tu contasse um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Como é que funciona o trabalho de assessoria em comunicação? Bom, o nosso trabalho hoje, atualmente, ele é muito boutique, né? Eu já atendi muitos clientes, hoje a gente conseguiu chegar no que é o ideal de um atendimento que eu chamo que não é um commodity. Eu quero hoje oferecer para o meu cliente mais que isso. Eu quero oferecer conforto, eu quero oferecer não apenas um serviço, né? Então, nós fazemos toda uma pesquisa antes. O primeiro mês de contrato é geralmente para conhecer o produto, conhecer o cliente, a forma que ele trabalha, como ele está se comunicando, para conseguir transformar isso. Eu acho importante fazer uma transformação, não apenas pegar como está atualmente. Nós fazemos assessoria de imprensa, além das redes sociais, mas também a parte de relacionamento. Porque hoje a assessoria de comunicação, quem é assessoria de imprensa, se não engloba a assessoria de comunicação que envolve o relacionamento, fica muito complicado gerir uma conta. Porque a gente sabe que o mercado está em crise, né? E é uma maneira de o cliente ficar confortável com o valor e serviço prestado. Mas como é que funciona exatamente assim, para a gente explicar também para o pessoal que está em casa, a diferença entre assessoria de comunicação e assessoria de marketing, que às vezes a gente confunde um pouquinho, né? Sim, porque o marketing, ele engloba muito mais que assim, engloba desenvolvimento de marca, que nós não fazemos. Engloba desenvolvimento de anúncios, de campanhas, né, de identidade. Isso a gente não faz. A gente pega esse trabalho feito por agências especializadas e nós disseminamos, propagamos isso para o grande público final. Seja arquitetos, designers de interiores, paisagistas ou o próprio cliente final mesmo. Hoje tu trabalha basicamente no meio da arquitetura, do design, né? Eu iniciei somente na área de arquitetura, decoração e design e continuo até hoje, né? São 18 anos, temos a maioridade. Simiane, eu conheço muitas pessoas que trabalham contigo, né? Com a Infinito Press, que é a empresa da Simiane. E eu percebo assim que tu realmente, a tua equipe, né, coloca o cliente no colo. Sim. Eu imagino que tu deva estudar muito antes o negócio, né, da pessoa, para poder inclusive detectar algumas falhas e promover soluções. Sim, a gente faz toda uma análise, né? Como eu te falei, o primeiro mês é de análise. A gente analisa redes sociais, o site, o comportamento dos vendedores, como eles se posicionam com os profissionais, que hoje as empresas me contratam justamente para chegar perto dos escritórios de arquitetura e de design. Então a gente tem todo esse cuidado para ver como está sendo a comunicação e o atendimento, porque produto todo mundo tem. O diferencial hoje é o atendimento em todas as áreas. É verdade. Então é isso que a gente busca, fazer uma análise de tudo, oferecer soluções e às vezes até indicação de profissionais que possam aprimorar um pouco mais o trabalho de quem está à frente, porque muitas vezes o dono, o proprietário, não fica diariamente na frente, né, do negócio. Ele está lá atendendo fornecedor, mas quem está à frente são os vendedores, né, são os consultores. Então, a assessoria de comunicação também entra nessa parte, para comunicar de uma forma diferenciada. E no caso, digamos, de um arquiteto que vai procurar o teu serviço, como é que tu identifica quais são as falhas, como é que tu faz essa aproximação? Entendo que tem esse um mês de análise e tudo mais, mas como que é feito esse teu trabalho? Eu estou te perguntando isso porque eu imagino assim, eu como arquiteta, né? Eu quero meu escritório quer contratar a Simiane, para ser uma coisa bem didática, assim. Sim. Eu entro no escritório, vejo todos os projetos que estão em andamentos, que já foram feitos, analiso todas as fotos, inclusive a gente faz um pente fino em tudo. Troca fotógrafo, troca pessoal de vídeo, faz roteiros, para tentar ter uma unicidade do trabalho. Acho que tudo tem que conversar. Se não tiver isso, a gente não consegue fazer um trabalho. E quando eu entro no escritório e esse escritório não tem um trabalho pronto, eu deixo um tema de casa para eles, para fazer tudo que tem que fazer antes, para depois me contratar. Porque às vezes não adianta, eu entro no escritório, tem muita coisa para fazer
e eu não vou conseguir ficar confortável cobrando dele de todo um período que ele poderia estar produzindo outras coisas para depois me contratar. Então tem isso também, tem um preparatório, que eu acho isso essencial. Com certeza. E digamos que a gente queira contratar o serviço da Infinito Press para um evento exclusivo, é possível? É possível. Eu já fiz alguns eventos para arquitetos, em função de lançamento de escritório novo, ou de um produto que eles desenharam, ou de livro, né? Inclusive, a gente já produziu livro de escritórios de arquitetura e de design de interiores também. Então, é bem tranquilo essa questão da contratação. É só definir o briefing e a gente faz toda a produção. O que tu diria, assim, que é o diferencial da Infinito Press? Acho que o nosso diferencial, assim, que eu acho que são as pessoas. É o relacionamento. Hoje, nada acontece sem relacionamento e a gente faz muitas conexões. A gente conecta empresas, a gente conecta profissionais, a gente conecta designers com empresas, com indústrias. Essa aproximação eu acho tão importante e tão necessária nos dias atuais, de tanta comunicação, que eu digo offline, né? Que são as redes sociais, né? Então, acho que o contato físico e pessoal é muito importante. É muito importante. E a Infinito Press, inclusive, faz a assessoria de comunicação do espaço que recebe o curso O Móvel da Casa Brasileira, que a gente vai falar em seguidinha, logo após o nosso comercial. Estamos de volta. No primeiro bloco, nós falamos sobre o serviço de assessoria em comunicação com a Simiane Gil. Bianca Russo, arquiteta urbanista, ela e a Renata Puig, também arquiteta urbanista, pós-graduada em arquitetura de interiores e pós-doutoranda em história da arquitetura. Elas estão com o curso O Móvel da Casa Brasileira. Isso. Bianca, me conta como é que foi a ideia, como é que surgiu a ideia desse curso? Na verdade, eu e a Renata fomos colegas de faculdade. Nós fomos, exato. E sempre tivemos muita afinidade de temas, assim, né? Eu sempre fui uma apaixonada pelo mobiliário. Cheguei a desenvolver, enfim, na minha pós também, esse item. E a Renata é professora universitária em São Paulo e ela começou a fazer pequenos cursos para grupos pequenos em São Paulo e tal, e um dia eu conversando com ela, assim, informalmente, eu disse, eu queria fazer teu curso, vou para São Paulo fazer teu curso, e ela, não, vamos fazer diferente, vamos levar o curso para Porto Alegre. Só que realmente ela tem um dia a dia super atribulado e tal, e eu abracei a causa, que eu acho que é muito nobre e justa, e, enfim, me envolvi com a questão toda do planejamento, da divulgação do curso, sou uma entusiasta. E como é que funciona o curso? Do que ele trata exatamente? Na verdade, esse módulo, a gente partiu da Casa Brasileira para chegar no mobiliário e nos designers que têm relevância hoje no Brasil com esse tema, né? Enfim, a gente está querendo, assim, criar uma cultura de valorização do design nacional, que eu acho que é uma coisa importante, né? Mas o curso, ele já aconteceram 2 módulos? Isto. E agora os próximos, como é que vai funcionar essa cronologia? A gente pensou, como todo mundo tem um dia a dia muito dinâmico e tal, e às vezes as pessoas não conseguem se organizar para ter uma sequência, os módulos, eles são independentes, não necessariamente a pessoa tem que ter uma ordem, ele aborda temas isolados, independentes, né, em cada um dos módulos. O módulo anterior, os anteriores, o primeiro foi focado no mobiliário brasileiro moderno e contemporâneo, mas a gente tratou de uma maneira como se fosse uma linha do tempo, né? Cronologicamente, assim, começamos desde os portugueses lá e como é que o mobiliário brasileiro chegou no que a gente tem hoje, né? Nesse que aconteceu por último, a gente partiu da casa contemporânea. Então, assim, como que as atividades da casa contemporânea geraram necessidades de mobiliário e como que esse mobiliário foi solucionado, digamos assim, pelos designers brasileiros. Por exemplo, o móvel para relaxar, o móvel para... Isso.
o móvel para relaxar, o móvel para sentar, para trabalhar, enfim, né, as atividades que a casa gera. E quem é que pode fazer o curso? Tem que ser arquiteto? Não. Inclusive, uma das nossas grandes intenções é que os leigos venham saber sobre o design, porque a gente acha importante isso, das pessoas terem consciência desse trabalho, né? Aprenderem a valorizar o design, né? Então, assim, claro que os colegas são todos bem-vindos, né? E, inclusive, enfim, estudantes, a gente já teve bastante estudante fazendo, que, enfim, pega como um tema, gosta do tema, enfim, e quer se aprofundar, porque, infelizmente, a gente sabe que na Faculdade de Arquitetura os interiores ainda não são relevantes, né? Embora, assim, quando a pessoa sai da faculdade, o que ela faz? Interiores. Ninguém sai fazendo um museu, né? Então a gente acha que é importante isso, trazer essa relevância. Afinal de contas, os interiores é onde a gente mais permanece, né? Então isso tem um valor muito grande e eu acho que ainda tem um viés, assim, um olhar meio assim, não é tão importante. Mas eu acho que tem relevância, eu acho que a gente tem que falar sobre isso e a gente sente que os estudantes sentem falta, né? Então eu vejo que eles tiveram muito interesse, assim, no curso em função disso. Porque é um tema que ainda não é tão aprofundado na faculdade. E eu acho que mais ainda é uma maneira também da gente valorizar o produto, né? Para a gente poder, inclusive, fugir de cópias. Com certeza. Esse é um tema bem... A gente já falou bastante sobre isso, bem pontual, né? E importante, porque, claro que uma peça de design autoral tem, sim, valor agregado, mas eu acho que todo profissional, independente de ser estudante ou já estar atuando pouco ou bastante tempo, ele precisa entender o porquê desse valor agregado. Exatamente. Até para poder propagar isso para o seu cliente final. E não é necessário ter uma casa toda assinada de design autoral. Tu pode ter aquela peça de desejo. Às vezes tu pode economizar em outras frentes para poder ter aquela peça especial e fundamental no toque final de um projeto de interiores. Exato. Ou também assumir que não tem design e tá tudo bem. Tá tudo bem. Acho que é mais interessante até do que tu mais interessante do que tu tá fomentando uma cópia. Exato. Porque a cópia gera uma cadeia negativa em todos. Vai desde de quem desenha, a quem produz, até o lojista, né? E até o consumidor que não vai ter um produto de qualidade, de fato, né? Exatamente. Vai ter uma coisa assim. E pode acontecer de ter uma avaria nessa peça e daqui a pouco, e se a loja fechou? Aí eu, cliente final, vou procurar o design e vai dizer assim, meu amor, essa peça não fui eu que fiz. Não tem o meu selo. Exato. Então, isso é importante. Eu acho que tudo na vida tem que ser original e real. É verdade. E isso que a Simone fala da cópia, eu acho que faz parte dessa consciência que a gente quer trazer para as pessoas, sabe? E a gente acha que é uma tarefa do arquiteto também disseminar conhecimento nesse sentido, né? E ninguém melhor do que a Renata, que é uma super especialista para falar sobre isso, ela tem paixão pelo assunto. Eu acho que vai ser, sim, super legal. Com certeza. Eu queria te perguntar ainda, Bianca, como é que vocês separaram essas peças? Por exemplo, o Brasil é muito grande, né? Sim. Então, peças da região sul têm uma cultura totalmente diferente da região norte. Sim. Isso foi elegido de alguma forma nessa análise de vocês? Na verdade, foi mais por uma questão de relevância mesmo, do que a gente acha que tem um design relevante e, enfim, que está à disposição do público e a gente acha que é importante, né? A gente foi mais nesse sentido. Não teve, assim, uma questão de regionalizar e tal. E eu até, se tu puder me dar... Claro, vou me intrometer um pouquinho. Claro, mas eu acho um que bate-papo. o designer contemporâneo não é regionalista. Ele sim, ele traz a essência, mas o desenho é um desenho sem marcas. É isso que eu enxergo eu acho do que eu tô sim. vendo da produção nacional atual. Eu acho que sim. Cada um tem a sua bagagem, né? Mas acaba aplicando de uma maneira bem geral, assim, né? Acho que sim. E por décadas vocês chegaram a fazer essa... No primeiro módulo, sim. Foi a feito. gente foi fazendo por décadas e o que aquela década agregou ou o que né, se modificou, até na questão das tecnologias disponíveis e tudo mais, e as inspirações que outros profissionais trouxeram, enfim, Bauhaus, toda aquela coisa, né? Como é que isso foi replicando
no nosso meio, né? E vocês então citam os principais designers Isso. da atualidade. Exato. Inclusive, as pessoas vão poder ver algumas peças que estão lá no local, bacana. né? Que é bem interessante. Porque lá no espaço onde ocorre o curso já existem algumas peças de design assinado. Exato. E aí a Simi está aqui para, enfim, né, falar também. E a gente tem lá as peças do Ronald Sassoon, do Zanini, Do Bruno Falks, da Carol Guy. Então é bem rico assim de informação. As pessoas vão ter em loco algumas peças que vão ser observadas durante a conversa. Durante a conversa e o curso. Exato. Que bacana. Eu quero muito fazer o próximo, Bianca. Será muito bem-vinda. Como é que a gente faz para acompanhar a agenda do curso? Qual é o tema do próximo curso? Olha, a gente pensou bastante, né, como é que poderia ser esse próximo, e a gente está elaborando arte e tecnologia no mobiliário. Ai, que legal. Então aí a gente vai fazer, até por uma sugestão da Simiane, vamos ser bem justas, né, Simi? De falar um pouco também dessa relação da arte com o design, né? Como é que eles conversam. Muitos são artistas também e outros se inspiram em alguma artista. Enfim, essa relação e como é que isso se dá também com a tecnologia. Né? Os designers, eles bebem muito na fonte dos artistas plásticos, né? Eu acho que tem muita Principalmente relação, dos né? modernos. Então, Aí a gente vai um abordar tema por aí. abrangente. Aí para acompanhar datas e tudo mais, o pessoal pode me seguir no Instagram. Vamos lá, qual é @biancarusso.arquitetura. Ótimo. E Simiane, como é que a gente faz para acompanhar o teu trabalho? Nós temos o Instagram Infinito, que é @infinitopress, ou o meu, que é Simiane Gil, que como eu viajo bastante pelo Brasil afora aí, em busca e atrás de design, né, eu acho que tem muita informação interessante. Bacana. Gurias, muito obrigada. Eu quero agradecer a vocês pelo tempo, por compartilhar também tanta informação com a gente. Foi um prazer. Muito obrigada. Adorei. Obrigada a vocês pela audiência. Continua seguindo a gente lá no @boxarquitetura.tv. E a gente se encontra no próximo programa, sexta-feira, às 22 horas, sempre inédito, com reprises às quartas-feiras, às 17h30 e aos domingos, às 9h30. Um beijo e até lá!